just like you, just like you. For how long, for how long must I wait? I know there's something wrong. Your concrete heart isn't beating, and I've tried to make it come alive. No shadows, just red lights. Now I'm here to rescue you. I'm still alive, I'm still alive. I cannot apologize, Parkour. Muito parkour. Essa é a única palavra que eu consigo usar pra descrever Mirror's Edge. Na verdade, considerando muito, foram 2 palavras, mas tudo daí a gente ignora, né? A questão é o seguinte: esse jogo lindo chamado Mirror's Edge, o jogo fez muito parte da minha infância e por isso eu não podia deixar de fazer um vídeo falando sobre o mesmo. Então, bom, aqui vai um vídeo especialmente feito para Mirror's Edge. Só deixando claro, não vou falar de Mirror's Edge Catalyst no vídeo, que é a continuação dele. Talvez eu faça no futuro um vídeo sobre Catalyst, mas o vídeo de hoje é só sobre o Mirror's Edge classicão. Foi o jogo que eu joguei muito na minha infância e na época eu ainda jogava no Xbox 360, então me traz muitas memórias desse jogo. Espero que você goste do vídeo e bora lá. Como eu disse, conheci Mirror's Edge na minha infância. Foi lá em torno dos meus 11, 12 anos, por aí, que eu comecei a jogar esse jogo. Se eu não me engano, ele tinha ficado de graça num serviço da Microsoft. Acho que era Xbox Live Gold, alguma coisa assim. E daí eu baixei pra jogar. E eu não tinha a menor ideia do que ia ser o jogo. Eu só tava... Na época eu só pegava qualquer jogo que tava gratuito ali. Quando eu vi que era um jogo de parkour, fiquei bem curioso pra ver como que era a gameplay do jogo. E bom, eu joguei. Mas digamos que não foi uma jogatina muito rápida, não. Eu joguei muito esse jogo. De verdade, esse jogo me traz diversas memórias. Tanto é que eu cheguei até a comprar ele na Steam, quando tava com desconto. Peguei ele na Steam mais pra relembrar mesmo. E o vídeo de hoje vai ser mais ou menos isso. Tanto pra relembrar do jogo, como pra falar um pouco sobre cada tópico dele. As músicas, a gameplay. E lembrando, meus vídeos sempre falam de história do jogo, mas eu nunca chego a dar nenhum spoiler sobre a história. Então vou contar apenas o básico do jogo. Você, se tiver alguma vontade de jogar o jogo, você jogue e veja por conta própria a história. Vamos começar logo com isso e bora lá. A gameplay de Mirror's Edge eu acho que é o ponto mais forte do jogo em si. Porque ele é o primeiro jogo a ter um sistema de parkour em 3D, onde você controla em primeira pessoa o personagem. Porque na época que ele foi lançado já existia jogos com sistema de parkour, como Assassin's Creed, por exemplo. Porém, nenhum deles era em primeira pessoa e nenhum deles era completamente focado no parkour como Mirror's Edge é. Porque o ponto principal de Mirror's Edge é o parkour em si. A gameplay, como eu disse, é o ponto mais forte do jogo. O jogo é muito divertido de se jogar. Ele é um jogo que você nem percebe o tempo passando enquanto tá jogando. Ele é um ótimo jogo pra passar o tempo também. E com certeza é um jogo que eu posso jogar de boa por 3, 4, 5 horas e não me cansar, porque é um jogo muito divertido. E, bom, vocês estão vendo aí os trechos da gameplay. O jogo tem uma gameplay muito legal, apesar de eu não jogar muito bem, porque eu sou ruim. Mas isso é padrão, né? É difícil achar um jogo que eu sou bom jogando, mas o jogo é muito divertido de jogar. A gameplay é o ponto principal dele, é o ápice do jogo, é a gameplay dele.
mas não significa que os outros pontos do jogo são fracos, muito pelo contrário. Bom, vamos logo pro próximo ponto, que eu não tenho muito o que falar da gameplay do jogo. Eu só vou deixar claro aqui que, como eu disse, o jogo é focado em parkour, e uma coisa interessante é que o parkour do jogo é muito realista. Exceto algumas quedas de 500 metros de distância ali que você dá o rolamento, mas a gameplay do jogo, tanto na época que lançou como agora, eu ainda considero como o jogo de parkour mais realista. Então, é um jogo com uma gameplay incrível e muito divertida de se jogar. Então, bora pra próxima parte. Como vocês podem ver aqui da minha gameplay, o jogo tem uns visuais bem bonitos. Isso pra época dele, que ele foi lançado, pra época dele, ele é lindo esse jogo. E tanto por ele ter um design mais futurista, e isso é bem interessante, a escolha que eles tiveram de design do jogo. Porque eles podiam só fazer um jogo de parkour normal, mas eles quiseram adotar uma temática mais futurista. O jogo é bem avançado graficamente pra época que ele foi lançado. Pra época dele, ele era um dos jogos mais bonitos que tinha. Além dos ótimos designs, tanto de mapa, o design de mapa desse jogo é incrível, os desafios que você tem que enfrentar e tal. Não só isso, como o design dos personagens é muito bom também. Outra coisa também é o design das cutscenes, onde as cutscenes são completamente desenhadas, é uma animação e tal. São muito bem feitas, de verdade, é um jogo bem bonito graficamente. Então eu não tenho muito mais o que falar sobre o design dele. O jogo é simplesmente incrível na questão de design. Como todo vídeo meu sobre algum jogo, eu sou obrigado a falar de trilha sonora, né? Como não falar da trilha sonora de Mirror's Edge? A trilha sonora dele, muita gente que jogou o jogo fala que nem sequer sabia que o jogo tinha música. Porque a trilha sonora do jogo é mais de ambientação do que uma trilha sonora muito presente. O jogo tem uma trilha sonora ótima, mas é uma trilha sonora de ambientação. Não é uma trilha sonora que é feita pra ser um dos pontos principais do jogo. Ela é feita mais pra ficar no fundo mesmo, tal. E por conta disso, muitas pessoas nem lembram que o jogo tinha uma trilha sonora. A única trilha sonora do jogo que realmente tem um certo impacto maior em comparação às outras é a trilha sonora dos créditos do jogo, da música tema do jogo e dos créditos. Rescue you. Essa é a única música do jogo que, diferente das outras, ela não é feita para ambientação. Optaram por fazer uma música de ambiente. E, falar a verdade, isso combina muito com o jogo, já que é um jogo que a maior parte dele você tá só fazendo um parkour lá de boa, mas não significa que só por ser música ambiente as músicas são ruins, muito pelo contrário. São ótimas músicas. É isso, é uma trilha sonora incrível, mas não é uma trilha sonora muito impactante na maior parte do tempo. Ela é mais focada em músicas ambientes. Como vocês sabem, esse último trecho eu sempre falo sobre minha experiência própria do jogo. Falar a verdade, jogar hoje em dia é um jogo que me traz uma nostalgia incrível. Ouvir a música de novo do jogo, lembrando tal de quando eu jogava tal, dá uma nostalgia bem grande. É bem divertido lembrar. E pra mim o maior conceito é isso, nostalgia. Assim como acontece comigo com Mine e outros jogos também. E também, além disso, é um jogo que eu sempre jogo quando eu tô estressado, porque ele é um jogo divertido. Jogar, é um jogo que dá pra se divertir pra caramba jogando. Então, é um jogo que dá pra você jogar quando você estiver estressado, dá pra você chegar depois quando você tá cansado. Então, ele causa um impacto muito bom nos jogadores.
Sem contar na história incrível dele. Não tenho nem muito o que falar. É uma história muito bem escrita. E por conta disso o jogo causa um grande impacto em mim. É um jogo que eu amo bastante. E sempre amei e vou continuar amando. Ele não só me traz nostalgia como jogo em si, mas como empresa. Porque esse jogo e alguns outros, como Dead Space, por exemplo, são jogos que me lembram da época que a EA ainda fazia jogos bons e não pensava só no dinheiro. E sinceramente eu sinto muita saudade dessa época da EA, porque, sério, tanto de jogo bom que ela lançava nessa época não estava escrito. É isso, o jogo me faz lembrar dos bons momentos da EA e me diverte muito jogar ele novamente. Me traz uma nostalgia incrível. Eu espero que mais pessoas possam jogar esse jogo um dia, mesmo que seja um jogo antigo. E se você se interessou pelo jogo, não perde tempo, vai lá, dá uma jogada e tal. E você não vai se arrepender, isso daí eu posso te garantir. É isso que eu tinha pra falar do jogo. Você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu espero ver vocês em próximos vídeos. Se você gostou, não vou pedir que você dê o like, faz o que você quiser. Mas uma coisa que eu vou pedir é que você, por favor, pelo menos um comentário você deixe, porque pra mim, pelo menos, um comentário vale muito mais que um like, de verdade. E assim eu posso saber no que eu posso melhorar nos vídeos. Não só isso, como eu posso saber se vocês estão gostando dos vídeos ou não. Então, se assistiu, muito obrigado. Eu sou o Vlas, aqui me despeço. Espero ver vocês numa próxima. E até!